Sim, senhoras e senhores, você está aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa, o canal dos mistérios. E hoje eu vou contar uma história que o A.P. Silva, é assim que ele se identifica, tá? Ele escreve muito bem, A.P. Silva. E ele resolveu relatar hoje uma história das mais interessantes a respeito de um amigo dele, caminhoneiro, chamado Jonas. A história é interessantíssima. Ele falou: olha, Paulinho, até coloquei um título nessa história: O Homem que Assobiava na Estrada. O Homem que Assobiava na Estrada. Foi exatamente assim que ele escreveu. Não colocou assoviava, ele colocou o homem que assobiava na estrada. A história do A.P. Silva, ele escreveu a respeito de um amigo dele, que é o Jonas. Então, olha, prepara o seu coração, porque já vou começar a história dele. Antes de eu começar a história, queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, é muito importante. Paulinho, mas eu já me inscrevi. Faz como o Léo é meu amigo da Rádio Terra. Aí o Léo entrou no grupo de WhatsApp dele e falou: por favor, pessoal, você hoje tem uma missão. Quem está me ouvindo aqui, quem está me vendo aqui no grupo do Zap, a missão é se inscrever no canal do Paulinho Boa Pessoa. Isso para nós é muito importante. Acione o sininho, dê o seu joinha. E cabe um pedido especial. Eu queria que você se tornasse membro do nosso canal. Isso para nós é muito importante, para o YouTube também. O YouTube considera, respeita muito um canal que tenha membros, porque o YouTube diz assim, é quando o nosso usuário assina pelo canal. Isso dá muito crédito ao canal. E eu agradeço demais a você que fizer isso, ok? Olha, mais um convite. Queria que você conhecesse o canal do Paulinho Boa Pessoa, chama-se Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu conto as mais lindas e impressionantes histórias de amor. Eu tenho uma história de amor lá, dividida em capítulos. O Léo se apaixonou por ela. É uma história cujo título é O Pastor e a Bailarina. Uma história imperdível. Você tem que ir lá escutar. Você tem que ir lá ouvir essa história. Mas aonde, Paulinho, que eu encontro? Você encontra assim. Você vai colocar Paulinho Boa Pessoa Oficial e chega lá. Perfeito? A.P. Silva, o autor, ele que escreveu a história do amigo dele, caminhoneiro Jonas, o homem que assobiava na estrada. Tá tudo bem? Tá tudo preparado? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história fantástica de hoje, aqui do canal, acabou de começar. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, você vai me identificar como A.P. Silva. Eu sempre fui do trecho. Além de velho caminhoneiro, eu sempre gostei de conversar demais com os meus irmãos de estrada. E eu tenho histórias, uma mais fantástica do que a outra. Mas você sabe, Paulinho, que dentre as histórias eu queria destacar hoje o homem que assobiava na estrada. Essa história, ela era contada por muitos caminhoneiros. Porque num determinado trecho daquela BR, quando a pessoa passava com o caminhão, e normalmente ali tinha uma grande subida íngreme, com curva, o caminhão ia lento ali, sabe? Ia bem lento. E naquele determinado trecho, as pessoas começavam a escutar um assovio, ou um assobio, como eu gosto de falar. As pessoas começavam a ouvir um assobio assim, triste, às vezes um pouco mais triste. De vez em quando mudava assim o tom, passava a ser um assobio
até mais alegre, mas normalmente, na maioria das vezes, era um assobio triste que se ouvia ali. E aí muitos companheiros do trecho falavam, porque naquele trecho era impressionante, porque você podia estar sintonizado na rádio que você quisesse. Ali o rádio começava a chiar, o rádio começava a falhar, e parece que de propósito, para que a gente se desligasse do que estava acontecendo no rádio e ouvisse aquele assobio. O Jonas, ele já tinha relatado aquelas histórias para mim. As histórias a respeito desse assobio. E hoje eu quero destacar uma tragédia que acabou acontecendo em função disso tudo. E gostaria da máxima atenção de todos os que estão aqui no seu canal. A história começa exatamente assim. A BR cortava o nada como uma cicatriz antiga. Ali o asfalto já era mais gasto, postes espaçados demais, o mato bem alto engolindo a cerca. Era depois da meia-noite quando Jonas percebeu que ele estava acelerando sem motivo o caminhão. Aquele trecho de estrada, o rádio chiava. Sempre chiava naquele trecho. Aí o caminhoneiro era obrigado a baixar aquele volume. Abriu a janela do poçante. Ele precisava de ar. O cheiro de borracha quente e poeira molhada grudava na garganta. Foi então que o Jonas começou a escutar o assobio. Era um assobio simples. Era uma melodia curta, repetida, às vezes triste, bem triste, outras vezes nem tanto, assim nem triste nem alegre. Mas era um assobio insistente. Sabe quando a melodia assobiada não tem fim? Sim, a melodia assobiada não tinha fim. O Jonas franziu a testa, porque ali naquele trecho não tinha casa. Nenhuma casa tinha por perto. Não havia bares também, não tinha acostamento suficiente para alguém caminhar ali. Mesmo assim, o assobio acompanhava o caminhão no mesmo ritmo das rodas. O que ele podia, ele acelerou. Porque era uma subida, o caminhão não ia rápido, ele ia mais lento, mas sabe aquele último gás, aquele último fôlego do caminhão? O som não ficou para trás. Era impressionante, o caminhão, ele podia até atingir uma velocidade um pouquinho maior, mas o som não ficava para trás, o assobio acompanhava. Você tá ficando doido? Murmurou o Jonas. Ele sempre fazia esse comentário. Cê é besta. Você tá ficando doido. Ele murmurou isso e puxou um gole do café frio naquele copo térmico. Quando ele olhou assim no retrovisor, a estrada estava vazia como sempre esteve, como deveria estar. Só que o assobio continuou. Não vinha de fora, vinha de dentro do caminhão. Isso, ele sentia o assobio dentro do caminhão, porque, lógico, acompanhava o caminhão. O Jonas pisou no freio de leve, sentindo o peso da carga empurrar o caminhão. O som cessou. Ele soltou o ar, riu nervoso. Caramba, o que será que é isso? É sono, só pode ser sono. Eu não ando dormindo direito. Voltou a acelerar e o assobio recomeçou. Agora mais próximo do ouvido esquerdo dele. Jonas não queria lembrar. Passara anos treinando para não lembrar aquele trecho da estrada, aquela curva específica, aquela noite chuvosa, o vulto surgindo tarde demais, o impacto seco, o corpo quicando no asfalto e sumindo no mato. Ele não parou naquela noite. Ele não parou em nenhuma outra noite desde então. Eu vou explicar melhor. É que num passado,
o Jonas passando por aquele trecho, ele não viu de onde surgiu. Podia ser um andarilho, podia ser uma pessoa qualquer. Aquela pessoa surgiu do nada, na escuridão da noite. E ele sentiu quando o caminhão bateu naquele homem. Era um homem. Ele ficou com medo. Ele ficou assustado. Ele não parou para ver o que tinha acontecido. Não parou naquela noite, assim como ele não parou em nenhuma outra noite. Será que aquele assobio que agora ele escutava quando ele passava por ali, e não apenas ele escutava, outros irmãos de estrada também ouviam naquele trecho, aquele assobio? Será que aquele assobio era daquele homem? Mas ele não teve culpa no acidente. Ele nem viu de onde o homem apareceu. O homem surgiu do nada. Houve um momento que ele chegou a imaginar que aquele homem já estava morto, que fosse um fantasma. Mas como é que alguém pode atropelar um fantasma? Ele lembrava o vulto surgindo assim do nada, o impacto seco do corpo batendo no caminhão, o corpo quicando no asfalto e sumindo no meio do mato. Ele não parou. Bem, agora ele escutava aquele assobio toda vez que ele passava por ali. Ele sentiu que o assobio mudou de lugar. Não estava mais no ouvido esquerdo dele, veio para o ouvido direito dele, ou seja, vinha do banco do passageiro no caminhão. Jonas virou o rosto de supetão. O banco estava vazio, o cinto pendurado, um boné esquecido de frete antigo, nada além do normal, tudo como dantes dentro do caminhão dele. No vidro, porém, tinha uma marca de mão. Isso ele viu. Naquele vidro, lá direito, lá do passageiro, ele viu uma marca de mão ali. Como que se alguém tivesse acabado de apoiar os dedos ali. Não. Ele falou com a voz saindo fraca. Não é possível. Não é possível. O assobio cessou outra vez. O caminhão seguiu pesado, engolindo quilômetros. Jonas respirava rápido, suando apesar do ar frio. Ele tentou pensar em qualquer coisa. Começou a pensar, eu tenho que entregar esse frete amanhã. 5 horas da manhã eu tenho que entrar na fila para descarregar esse caminhão. Ele começou, sabe, a pessoa ela quer desviar o pensamento. Ele começou a pensar no dinheiro, começou a pensar numa ida ao bar. Depois eu vou ao bar, eu vou tomar uma gelada, eu vou comer alguma coisa. Ele tentou pensar em qualquer outra coisa que não naquilo que estava acontecendo, porque o assobio voltou. O assobio voltou e agora vinha de trás do caminhão, do compartimento de carga, da carroceria. O retrovisor tremeu levemente. Por um segundo, apenas um segundo, o Jonas viu algo refletido ali. Não era uma pessoa inteira, apenas o contorno, a silhueta de um homem caminhando na estrada, exatamente na mesma velocidade do caminhão e assobiando. Jonas gritou, pisou fundo, o máximo que ele podia, o motor rugiu, o ponteiro passou do limite seguro, o caminhão vibrou inteiro como se reclamasse, o assobio ficou mais alto ainda. Eu não vi, Jonas berrou, achando que ele estava falando com o homem que ele tinha atropelado. Entenda, pelo amor de Deus, eu não vi. Surgiu do nada. Eu não tive culpa, nenhuma culpa. Eu não vi sequer quem eu tinha atropelado. Bateu no caminhão, uma batida seca, caiu no mato, sumiu. Eu não vi. Foi rápido.
Foi muito rápido e eu não vi. O caminhão atravessou a curva onde tudo tinha acontecido anos antes, onde aconteceu aquele atropelamento. O assobio parou de repente. Houve um silêncio. O Jonas, ele riu, um riso quebrado. Passou a mão no rosto aliviado. Talvez tivesse sido a imaginação, a culpa, a velha culpa criando voz. No meio da pista, um homem estava parado. Não apareceu, já estava ali. Jonas puxou o volante, mas não havia espaço. E o impacto foi inevitável. O caminhão sacudiu violentamente e parou alguns metros à frente. Silêncio absoluto. O coração de Jonas martelava enquanto ele descia, as pernas bambas, o farol iluminava o asfalto vazio. Dessa vez, ele não iria repetir o erro do passado. Ele desceu. Queria ver quem é que ele tinha atropelado. Não havia ninguém. Absolutamente ninguém. Nenhum corpo, nenhum sangue. Apenas um som atrás dele. O mesmo assobio. O Jonas virou-se devagar. E quando ele olhou, o homem estava lá, de pé. O homem que ele tinha acabado de atropelar estava lá em pé inteiro. Só que o homem estava seco, olhos fundos sem brilho. O rosto lembrava vagamente alguém que o Jonas já tinha visto uma vez ou alguma vez há tempo, há anos. Ele não lembrava se tinha visto. Ele acha que caído no asfalto. Eu só sei que o homem falou sem mexer os lábios. Você sempre passa aqui, nunca olha. Quando o homem falou assim, o Jonas caiu de joelhos. Eu vou pagar, eu pago. O homem inclinou a cabeça. Está pagando já. O assobio ecoou. Jonas voltou para o caminhão, mas não teve condição de seguir. Ele, depois disso, teve um apagão. Ele saiu de órbita. Ficou um tempo assim. Outros amigos de estrada acabaram encontrando o Jonas ali e foram conversar com ele. O Jonas não tinha nenhum ferimento, nenhum sinal de luta. Chegou a ser levado para o hospital, apenas estava com taquicardia, o coração batendo muito rápido, como se ele tivesse tido assim uma crise de taquicardia realmente muito forte. De acordo com os médicos, o coração dele chegou batendo a 220 por minuto. Olha, depois disso, o Jonas chegou a procurar a delegacia de polícia. Ele contou a respeito do atropelamento antigo. Se alguém havia reclamado algum corpo, alguma morte ali. Já tinha anos que tinha acontecido. Chegaram mesmo a fazer uma procura, exatamente naquela curva, ali naquele mato. Autoridades procuraram, não se encontrou nada, não havia nenhuma queixa do desaparecimento de ninguém. Mas o Jonas fez isso porque só isso é que deu condição dele melhorar. Ele me contou a história nos detalhes e eu pedi ao Jonas e à família que rezassem missas em sufrágio à alma do homem do assobio.
Eu sei que as missas aconteceram. Depois disso, o Jonas melhorou bastante, apesar de ter sempre evitado passar naquele trecho de estrada. Embora sejamos caminhoneiros e de vez em quando a gente tem que enfrentar. Mas vocês acreditam que naquela estrada, até hoje, caminhoneiros dizem escutar um assobio depois da meia-noite? Sempre igual o assobio, sempre no mesmo tom. E por incrível que pareça, o assobio só para aqueles que param, aqueles caminhoneiros que param e fazem ali uma oração. Se o caminhoneiro ignorar, passar batido, sempre que ele passar por ali, ele vai escutar o assobio. A verdade é essa. Tem estrada que não aceita carona e tem culpa que não aceita silêncio. Eu fico impressionado toda vez que eu paro para escrever a história do Jonas, para contar a história do Jonas. Você sabe que eu próprio já tive a experiência. Passei por aquele trecho de estrada, doido para escutar o assobio. Eu não sei, comigo não aconteceu. No entanto, tantos amigos, tantos colegas já me contaram que eu não tenho nenhuma dúvida de que tudo é real. Porque se fosse só com o Jonas, a gente podia dizer que foi o sentimento de culpa, a própria consciência dele, que fez acontecer com ele tudo o que aconteceu. Não, não é só com o Jonas. Já aconteceu com vários outros irmãos de estrada, gente que nem conhece o Jonas. E fala, eu não sei, quando eu passo ali na BR, naquele trecho, um assobio me acompanha. São os mistérios. Mistérios que ficam à beira das estradas. Para sempre. Para sempre. Ficarei, sabe, Paulinho, uma pessoa aguardando os comentários dos seus ouvintes a partir de agora. Identifique-me como A.P. Silva. Sempre que eu puder, eu quero voltar para contar outras histórias. Na curva da noite, o motor geme o chão. O vento traz vozes da escuridão, faróis desenhando medo no ar, e um som que insiste em me acompanhar. Assobia o vento, quem vai me escutar é o homem da estrada a me chamar. Entre culpa e perdão, alma cansada, só pro assovio da estrada. O rádio emudece, o coração fala, o tempo parou na curva fatal. Olho o retrovisor, vejo um olhar de quem não teve tempo de voltar. Assobia o vento, quem vai me estudar é o homem da estrada a me chamar. Vento e culpa e perdão,
cansada, só pro assovio da estrada. Se eu parar pra rezar, talvez me perdoe, mas se eu passar pra te ver, ele vem e lhe dói. Há silêncio demais, há memórias demais, e o assovio não me deixa em paz. Assovia o vento, quem vai me estudar? O homem da estrada não vai parar entre o medo e o além, e alma assombrada segue o assovio da estrada.